Fala pessoal, tudo bem? Vocês já me conhecem, né? Meu nome é Walter Uva, eu sou o CEO da minhaportaria.com. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o que eu chamo de a evolução do conhecimento, ou seja, a evolução da aprendizagem, da consciência. Por que eu estou trazendo esse tema? Isso explica muito sobre a decisão de implantar ou não uma portaria remota e, além disso, a maturidade da equipe, a maturidade da nossa infraestrutura, a maturidade do cliente, dos moradores com relação a essa prestação de serviço chamada portaria remota. Eu entendo claramente que isso passa pela evolução do conhecimento, né? Hoje, a portaria remota, apesar de uma solução já bem difundida, já bem consistente, ela ainda está vivendo o que a gente chama da barreira cultural. Então eu preparei esse quadro, já vi algumas bibliografias na internet a respeito, mas nunca com essa clareza que eu busco trazer. Eu lembro que um professor meu de um MBA que eu desenvolvi trouxe dessa forma e isso ficou muito claro para mim. Não achei nada na internet dessa forma aqui, por isso eu estou trazendo. E esse conteúdo vai ajudar os nossos clientes a entender um pouco a evolução, os nossos colaboradores a entender um pouco a maturidade operacional e o mercado também, todo mundo que estiver vendo. Tá legal? Então vamos pro vídeo. Bom, gente, então é isso aí. Hoje nós vamos estar falando da evolução do conhecimento e eu acho que isso tem tudo a ver com a expansão da portaria remota no Brasil, né? Principalmente porque a gente está falando de uma solução que tem basicamente um impacto cultural. Eu costumo dizer que é o seguinte, o primeiro condomínio do Brasil foi o edifício Martinelli, no centro da cidade de São Paulo. Quando o edifício nasceu, ele já nasceu com porteiro. Então todas as pessoas que moraram em condomínio, moraram com porteiro. E aí agora a gente vem com uma solução chamada portaria remota, onde a estratégia basicamente é eliminar o porteiro presencial, trazendo para uma central, e isso naturalmente gera muita dúvida de como de fato esse serviço vai funcionar. E eu entendo que isso passa pelo que eu chamo de estágio da evolução do conhecimento, né? Não só isso, mas eu uso muito esse exemplo aqui dentro da empresa com os nossos colaboradores, com as nossas gerências. Então o que eu entendo? O conhecimento ele tem 4 estágios importantes. Não sabe, que é o estágio 1, o sabe que não sabe, que é o estágio 2, o sabe, que é o estágio 3 e o não sabe, que é o estágio 4, que aí sem dúvida você tem o melhor cenário de todo o processo. Então, vamos lá, esse S aqui é de sabe, né? Sabe. Então, não sabe, que não sabe, sabe que não sabe, sabe que sabe, não sabe que sabe. Quando você está nesse estágio do conhecimento, que é o estágio 1 chamado não sabe, que não sabe, você é ignorante total daquele fato. Você ignora, você não tem perspectiva. A sua visão não está aberta para entender o que é aquilo. Imagina você, vou dar um exemplo aqui, imagina que um índio nunca viu um avião. Então ele não tem a menor noção da possibilidade de que alguém de fato pode voar, né? Seja com um avião, por exemplo, com uma asa delta, com paraquedas, enfim. Ele entende, ele não consegue entender aquilo, porque ele não tem a menor noção que aquilo é possível, ou seja, ele não evoluiu o conhecimento ao ponto de chegar naquela possibilidade e aí de fato entender que aquilo é real e factível. Esse nível de conhecimento é o que a gente chama de ignorante total. Você ignora completamente a existência daquela possibilidade porque você não tem nem noção que aquela possibilidade ela é real. Então é o estágio do conhecimento chamado de não sabe que não sabe. Você não sabe que aquilo pode existir. No estágio 0 do conhecimento e o que de fato te limita e te cega para todas as possibilidades.
Isso é o que eu costumo dizer, que a maior parte dos condomínios estão nesse nível de sentimento, nesse nível de consciência. Você tem a tua primeira reação é a repulsa, é a negação. Você não consegue enxergar a possibilidade daquilo de fato acontecer e daquilo ser real. Então esse estágio do conhecimento é o que os condomínios, boa parte ainda estão nesse estágio de conhecimento. As pessoas com relação à prestação de serviço de portaria remota ainda estão nesse estágio de conhecimento. Inclusive, é importante dizer que a nomenclatura portaria remota, ela ajuda a quebrar um pouco desse conceito, a quebrar um pouco dessa evolução do conhecimento. Diferente quando se usa o nome portaria virtual. Quando você aplica a nomenclatura portaria virtual, você dificulta ainda mais o entendimento de todo o processo e de toda a prestação de serviço. E você traz para um âmbito muito mais difícil de se compreender do que efetivamente quando você usa o termo portaria remota. Porque quando você vai explicar o serviço, você diz que é exatamente do mesmo jeito que é desenvolvido hoje, porém remotamente. Então traz um entendimento mais claro do que é a prestação de serviço que nós estamos buscando desenvolver. E eu digo que a maior parte dos condomínios está no primeiro estágio do conhecimento, que é ignorante total, que é o não sabe que não sabe, justamente porque os condomínios, muitas vezes quando você vai falar sobre portaria, não, mas isso lá não funciona. Não, lá no meu prédio isso não atende. Não, isso daí não serve. Por quê? Porque eles estão num estágio de completa ignorância, sem conhecer absolutamente nada a respeito da prestação de serviço. Então ele está nessa consciência de não sabe que não sabe. O que é importante dizer? Hoje no Brasil, numa pesquisa contratada por nós, dentro do perfil de portaria remota, a gente está falando de 248 mil condomínios no ano de 2020. 248 mil condomínios. Na pesquisa, junto com as empresas, com fabricantes, com os concorrentes, com as outras operações de portaria remota, a gente não estima ter mais do que 10 mil condomínios de portaria remota. Ou seja, não tem 10% do total do market share, do total de condomínios que tem o perfil para portaria remota, ainda não estão implantados, ainda talvez não estejam nem discutindo, ainda estejam nessa fase do não sabe que não sabe, beleza não? Então o próximo nível de conhecimento é o que a gente chama de pré-consciência. Então veja, primeiro você não sabia que aquilo existia. Aí, imagina que você foi num prédio agora, foi num condomínio de um amigo seu que tem portaria remota. Então você continua achando que aquilo não funciona, continua achando que aquilo não serve, aquilo não presta, aquilo não resolve. Só que agora eu fui num prédio que tem portaria remota. Ou a administradora chegou para você e falou assim, olha, o único jeito de reduzir custo aqui no prédio de vocês é aplicando a portaria remota. Então isso trouxe para você um insight e levantou um alerta, trazendo um nível de conhecimento, de consciência, de que legal, agora eu já ouvi falar em portaria remota, eu sei que eu não sei nada a respeito disso. Eu tenho a consciência de que eu não conheço absolutamente nada a respeito disso. Só que isso daí existe, está no mercado. Alguns condomínios estão aplicando, estão apurando economia, estão tendo resultado. Pô, será que nós não vamos entrar nessa onda? E aí é onde você entra nesse segundo estágio do conhecimento, que eu denominei de pré-consciência. Então você ainda não é consciente daquilo, não sabe como funciona, porém você sabe que existe. Você ouviu falar 1, 2, acha que é possível, acha que é melhor, acha que pode caminhar. E sem dúvida, nesse segundo estágio de pré-consciência, é onde surge aquele efeito de curiosidade. Tá, legal, eu não sei, mas como é que funciona isso? Aí você pesquisa no Google, visita um condomínio, pergunta para a administradora, tenta ver como é que é. Você agora sabe que não sabe nada a respeito disso, mas eu preciso saber. Então, imagina lá o índio voltando pro exemplo. Pô, pra mim, o homem não poderia voar. Agora, eu sei que existe uma coisa chamada avião que passa aqui e de vez em quando eu vejo isso acontecendo. O que é isso? E aí é onde você vai buscar o conhecimento e você entra nessa fase de pré-consciência. Agora eu vou buscar entender o que é isso, como funciona isso, quais os limites, o que deu certo, o que deu errado, por que é que deu certo, por que é que deu errado, e naturalmente eu vou formar a minha consciência a respeito desse conteúdo. Bom, gente, esse é o segundo estágio do conhecimento. Primeiro você não sabe que não sabe, é ignorante total. Depois você entra no segundo estágio do conhecimento, que é a pré-consciência, ou seja, você já sabe que não sabe de nada e que precisa buscar informação. No
Próximo vídeo nós vamos estar falando dos outros 2 níveis de consciência até chegar no cenário ideal da consciência plena a respeito de um conhecimento, a respeito de uma disciplina, a respeito de uma vertente. Tá legal? Então, veja, se você gostou do vídeo, se você quer saber mais a respeito disso, já fica acompanhando a gente aí no próximo vídeo, deixa o teu like, encaminha para o síndico. É por isso que ele não toma a decisão de implantar a portaria remota, e no próximo vídeo nós vamos chegar no último estágio do conhecimento, que aí sim você entra no consciência plena e consequentemente você consegue tomar decisão seguro, estável, com base naquilo que você está avaliando. Tá legal? Se você não estiver vendo esse vídeo no YouTube, www.minhaportaria.com/canal, você vai ser redirecionado para o YouTube. Já clica no se inscrever. Todos que se inscrevem no nosso canal, é o nosso compromisso de segunda a sexta-feira às 19 horas, um vídeo novo falando sobre convivência condominial, tecnologia condominial, segurança condominial, enfim, tudo que é da área condominial. Tá legal? Então, te aguardo aí no próximo vídeo para a gente finalizar o conceito aqui dos estágios de conhecimento.